Então, dando continuidade à última aula, né, de gasometria, eu trouxe um artigo relacionado que fala sobre o uso do bicarbonato de sódio na acidose metabólica em pacientes graves, tá? Um estudo multicêntrico, aberto, randomizado e controlado, fase 3. Então, como eu disse, né, um estudo multicêntrico, aberto, randomizado, controlado, fase 3, tá? Foi um estudo realizado na França, em 26 UTIs. Os pacientes elegíveis foram os pacientes admitidos dentro de 48 horas da admissão, tá? Uma proporção de 1 para 1. Então, um grupo controle, que era o grupo que não receberia infusão de bicarbonato, e o grupo infusão de bicarbonato. Foram pacientes adultos com idade maior ou igual a 18 anos, com acidemia grave, né, com pH menor ou igual a 7,2, uma PCO2 menor que 45 e uma concentração de BIC aí menor que 20. E a pontuação também total do SOFA tinha que ser maior ou igual a 4 e uma concentração de lactato também maior que 2. Bom, os critérios de exclusão. Então, foram excluídos pacientes que estavam com acidose respiratória, uma perda comprovada de bicarbonato do trato digestivo ou urinário, então assim, uma perda de volume maior que 1.500 ml por dia, pacientes com doença renal crônica estágio 4, cetoacidose, infusão de BIC, incluindo ali a TRS, terapia de substituição renal, dentro de 24 horas antes dessa triagem. Então, em relação aos procedimentos, no grupo intervenção, então foi administrado o bicarbonato de sódio a 4,2%, infundido por via intravenosa, tá? Com o objetivo de atingir um pH arterial aí de 7,3 ou mais durante esses 28 dias de admissão dentro da UTI. E o volume de cada infusão tinha que estar dentro da faixa de 125 e 250 ml em 30 minutos, com um máximo de 1.000 ml dentro de 24 horas, então não poderia ultrapassar 1.000 ml. E que a medição da gasometria ela deveria ser realizada dentro de 1 a 4 horas após o final de cada infusão. Ainda com os procedimentos. Em ambos os grupos, então teve as indicações precisas para indicar a terapia de substituição renal. Ela foi fortemente recomendada quando a calemia era superior a 6,5, com repercussão no eletro, tá? Quando o paciente evoluía para edema pulmonar cardiogênico sem o débito urinário, ou ambos, né? E também recomendada dentro desses dois critérios, débito urinário menor que 0,3 ml por quilo por hora, dentro de 24 horas, tá? Pelo menos 24 horas, e um pH menor que 7,2 e uma calemia maior que 6,5. Então, tinha que ter 2 desses 3 critérios. Bom, o estudo, ele se baseou em 2 desfechos. Então, primeiro, o desfecho primário. O que foi o desfecho primário? Foi uma combinação de morte por qualquer causa 28 dias após a randomização desse estudo. E a presença de pelo menos uma falência de órgão aí nesses 7 primeiros dias de admissão, tá? Esse foi o primário. O secundário foi o uso, a duração, o número de dias livres de cada intervenção, de intervenção de suporte à vida. Então, TRS, ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas. A pontuação no SOFA também, na admissão, no primeiro, segundo e 7º dia. A administração total de líquidos também, ela foi controlada na admissão e no primeiro e segundo dia. Foi também controlado os distúrbios hidroeletrolíticos, isso foi registrado, e também o pH plasmático, isso também entrou como um desfecho secundário, um pH maior que 45, uma calemia maior que 5 ou menor que 3,2, a ocorrência de infecções também e o tempo de permanência na UTI. Então, todos esses quesitos foram desfechos secundários. Resultados. Então, o estudo foi realizado no período de maio de 2015 até maio de 2017. A princípio,
foram selecionados 942 pacientes, tá, com acidose metabólica grave. Foram excluídos desse número 542 numa exclusão secundária, tá? Aí o N finalizou com 194 do grupo controle, tá? O que não receberia bicarbonato, e 195 do grupo bicarbonato. Na randomização, a sepse estava presente em 61%, tá, desses pacientes, a lesão renal aguda aqui em 2 ou 3 em 47%. Ventilação mecânica invasiva, então, 83%, e o uso de drogas vasoativas em 80% desses pacientes. Em relação aos resultados, então, assim, o bicarbonato de sódio, apesar do grupo controle, né, definir a não utilização de BIC, ele foi utilizado, assim, em 24% desses pacientes, assim, um número bem menor, contra 99% do grupo que utilizou. Tá? Então, foi uma discrepância grande. E aí, com uma mediana de tempo que difere entre os dois grupos. Então, assim, o grupo controle, o início do BIC foi mais tardio, então começou ali com uma mediana de 7 horas, e o grupo bicarbonato começou com uma mediana de 0,2 horas, tá? Assim, o tempo de utilização do BIC não foi o objetivo desse estudo, isso aí foi na fase 2. Mas ele citou porque é importante e pode fazer diferença aí no resultado final. A proporção de pacientes com pH-alvo de 7,3, então assim, foi alcançado e mantido por pelo menos 36 horas, tá? Em 26% desses 194 do grupo controle, contra 60% do grupo bicarbonato, tá bom? Em relação ao desfecho primário, né, como eu havia explicado. Então, o desfecho primário, ele aconteceu em 71% do grupo controle contra os 66% do grupo bicarbonato. Então, assim, teve uma porcentagem aí parecida, então não teve um efeito significativo entre os grupos de tratamento. A probabilidade de sobrevivência ali no 28º dia entre o grupo controle e o grupo bicarbonato também não foi significativa, tá? Entretanto, né, após uma análise aí multivariada, o tratamento com o BIC, ele foi significativamente associado a menos mortes do que se não tivesse utilizado nada, tá? Outro dado importante, em pacientes com lesão renal aguda, aqui em 2 ou 3, o desfecho primário, ele ocorreu em 82% desses pacientes. Então, o desfecho primário aconteceu em maior porcentagem com os pacientes que já tinham a lesão renal aguda. Então, foi 82% contra 70% do grupo bicarbonato. Esse gráfico, ele ilustra o uso cumulativo de TRS. Então, assim, 52% dos pacientes do grupo controle contra 35% do grupo bicarbonato, então, foram submetidos à terapia de reposição renal. Então, a gente consegue perceber que no paciente com lesão renal aguda, a terapia, né, a hemodiálise, ela foi mais utilizada no grupo, então, no grupo controle. Então, aquela linha, a linha azul, que é o grupo bicarbonato, e a vermelha, que é o grupo controle, que teve maior necessidade, então, da TRS. Desfecho secundário. Então, assim, o número de dias vivos sem terapia renal substitutiva também foi significativamente menor no grupo controle do que no grupo bicarbonato, tá? O tratamento com BIC, ele foi associado a menos hipercalemia e acidemia do que nenhum tratamento, tá? Isso até o 7º dia de internação. Lembrando que a hipercalemia e a acidemia foram aí as principais razões de indicação da TRS no grupo controle, tá? Os achados foram semelhantes entre a população geral e os pacientes com AKIN 2 ou 3. Porém, mais pacientes dependentes de diálise ali na alta da UTI, tá? No grupo controle do que no grupo bicarbonato. Bom, esse gráfico ele ilustra, então, assim, a probabilidade cumulativa de sobrevivência. Então, o primeiro mostra na população geral, né, comparando aí o grupo bicarbonato com o grupo controle.
E a gente vê que no gráfico B, essa diferença é bem maior quando a gente fala do grupo que tem a lesão renal aguda. Então, teve um efeito muito maior nesses pacientes, comparando entre os dois grupos, né? O bicarbonato e os pacientes que não estavam utilizando nada. Ainda sobre o desfecho secundário. Então, o número de dias livres de ventilação mecânica não foi diferente entre os dois grupos, tanto a população geral como os pacientes com AQIM 2 a 3. E para esses pacientes, o número de dias livres de vasopressor foi maior. Então, ele ganhou em relação aí à dependência de droga vasoativa, né? O tempo de permanência também na UTI, ele não diferiu de forma significativa entre os dois grupos. Outra questão importante, alcalose metabólica, hipernatremia e hipocalemia, elas foram observadas com mais frequência no grupo BIC. Entretanto, assim, sem complicações aí ao risco de vida. Concluindo, então, nesse estudo randomizado envolvendo pacientes gravemente enfermos com acidemia metabólica grave, a infusão de bicarbonato em comparação com nenhuma infusão, tá, não diminuiu de forma significativa esse composto primário, o desfecho primário. Tá? Entretanto, a infusão do BIC diminuiu a necessidade de terapia renal substitutiva durante a internação na UTI. Tá? Além disso, né, como eu já tinha falado, pacientes com lesão renal aguda, no momento da inclusão, a infusão de BIC resultou em menos mortes, então diminuiu aí a mortalidade dentro desses primeiros 28 dias de internação, tá? Em comparação com os pacientes que não utilizaram BIC. Bom, é um estudo, né? Ele tem limitações como qualquer outro estudo. No final, ele questionou se tivesse termos, né, protocolos que avaliassem ali a velocidade de correção dessa acidemia e também se não foi feita uma infusão personalizada de BIC. Então, assim, foi utilizada a mesma quantidade de bicarbonato para todos os pacientes. Então, não se utilizou a fórmula para saber o déficit de base, tá? Então, se essa infusão fosse personalizada, isso poderia influenciar no resultado? Então, isso não foi determinado ainda, mas deve ser avaliado em ensaios futuros.